Bom dia, Maria Caroline. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Bom dia, professor. professor. Tudo bem, né? Bom dia, Lucas. Bom dia, Rebeca. Estão me ouvindo direitinho? Liguem as câmeras de vocês, por favor. Beleza, Gabriel. Bora, pessoal. Liguem as câmeras aí para poder ver vocês. Bom dia, Hugão. Fala, Carlão, tudo bom? Beleza? Como é que você tá? Tô bem, e você? Tudo em paz, graças a Deus. Ricardo. Vamos lá, pessoal. Aguardar aqui um pouco o pessoal chegar para a gente começar. Bom dia, Nanda. Bom dia, Carlinhos. Tudo bem, né? Tudo bem? Com Não se você? machucou, não, né? Esse final de semana, não, né? Não, calma. Graças Eu tô inteiro. a Deus, que Só não maravilha. tenho mais coluna. Você não sabe como eu Minha tô coluna. feliz que você não tem se machucado. Com progresso. Durante esse é muito bom. Professor, só um E minutinho, por favor. minha preocupação é quando você for para a faculdade, que aí você não vai estar nem em casa perto dos seus pais, e aí como é que vai ser? Já pensou? Então tem que começar a se cuidar Em logo de casa, agora. não vou me machucar. Graças a Deus. Isso, Já está só. treinando nesse Vai. e aí você já vai se adaptando. Isso mesmo. Deixa eu ver, cadê o povo? Tem 11 pessoas aqui, vamos aguardar mais um minutinho. Pessoal, isso, liguem as câmeras. Bom dia, Vitória. Bom dia. Hoje eu tô mais feio que todo dia, não posso ligar a câmera, não. Tá o quê? Feio. Mas Mas se for feio, a minha tinha que ficar desligada aí. A minha que isso, rapaz? sempre ficava desligada a minha. Eu tive que ligar também, porque a escola pediu para ligar. Eu falei, ó, vou ligar também para depois eu não ficar ganhando bronca. Eu já tô velho para ganhar bronca, né? Deixa eu só terminar 2 pratos de cuscuz aqui, então. Tá bom. A minha, na realidade, a minha câmera tava com defeito desse computador. E aí, quando eu aproveitei o recesso e levei no técnico para consertar, e tive que trocar a câmera que estava com defeito. Bom, tem 13 pessoas, vamos começar. Tá? A correção daquela atividade que vocês me enviaram ontem. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Deixa eu ver onde é que ela está aqui. Beleza. Bom, então vamos lá. Essa atividade é a atividade de introdução do magnetismo. Dessa parte inicial que eu falei para vocês, né? De polos magnéticos, como é que atua a força magnética e as interações, né, entre elas. Então, essa atividade, acho que vocês não tiveram muita dificuldade em responder, mas de qualquer forma, como a gente passou, a gente vai corrigir aqui para tirar qualquer dúvida que a gente vai entrar em força magnética na sequência, tá? Bom, então vejam bem, o que eu disse para vocês, para vocês tomarem cuidado, é com relação àquela questão do campo magnético da Terra. Então, eu disse para vocês que no vestibular e nas questões do Enem, se eventualmente cair, dificilmente cai no Enem essa questão de campo magnético da Terra, tá? Mas no vestibular é corriqueiro. Por quê? Porque eles fazem uma pegadinha com relação a esse campo magnético, por causa da inversão. Então, essa questão, por exemplo, mostra isso. Ó. O que ele fala? Ele fala uma bússola tem agulha magnética orientada com o polo M
indicando Roraima, e o N indicando Paraná, certo? A seguir, você aproxima uma agulha de uma bússola perto da extremidade de um ímã, cujos polos são P e Q, até que o equilíbrio, estável seja atingido, ou seja, esse ímã vai influenciar na agulha da bússola, ela vai girar e vai apontar na direção do ímã que está induzindo o movimento, esse ímã externo aqui. Bom, a pergunta. Primeiro, quais são os polos magnéticos M e N da agulha da bússola? Vocês responderam o quê? Ô, professor, Polo M, o polo N é o vermelho e o polo M é o de um azul. certo. Mas eu quero saber se é norte ou sul, é o que ele está perguntando. Se é norte, sul, leste ou oeste, entendeu? Bora lá, meu povo. Polo M é o polo quê? Norte ou sul? N é norte. M é o polo norte. Muito bem. Por que que M é polo norte? Porque ele está indicando Roraima. Antes da agulha, aqui ela girou e ficou de cabeça para baixo. Então a figura aqui pode confundir vocês. Então M é o polo norte e N é o polo sul, porque N vai estar apontando para o Paraná, certo? Então ela vai ser atraído pelo norte magnético da Terra, que fica próximo da região do Paraná. E o M vai ser atraído pelo sul magnético da Terra, que fica próximo do norte geográfico, que é lá na região de Roraima. Ok? E aí, quando você conseguiu determinar os polos M e N da agulha, da bússola, você consegue determinar esses polos do ímã. Se N é sul, P que atraiu M só pode ser o quê? Norte. Certo? E Q, consequentemente, vai ser o polo sul. Ok? Tranquilo, né? Fácil. Não tem dificuldade nessa situação, né? Bom, então vamos lá. Dois pares de ímãs em forma de barra são dispostos conforme indica a figura a seguir. Letra A, letra B e letra C. A letra N indica o polo norte de cada ímã e a S indica o polo sul de cada ímã. Entre os ímãs, cada um dos pares A, B e C, qual o fenômeno que vai ocorrer? Então, forças de quê? A está norte com sul. Então, vai haver uma força de atração, exatamente. Não. B está o quê? Norte com norte e sul com sul. Então, vai haver uma força de repulsão. E C tem norte e sul, porém está aproximando sul com sul. É repulsão. Então, vai haver repulsão também. Portanto, a resposta correta, letra A, né? Letra A. Beleza. Dúvidas? Tranquilo, né? Essa parte é fácil. Agora aqui. 3 barras PQRSTU. Elas são aparentemente idênticas, tá? A gente verifica que P atrai S e repele T. E que Q repele U e atrai S. É possível concluir o quê? Quem aqui responde aí? Professor, Fala, Gabriel. o P ele vai ser negativo. Não, não é elétrico não, Gabriel. É magnético, tá? Não tem sinal positivo nem negativo. É norte ou sul. Entendeu? Aí você está confundindo com elétrico. Você está confundindo com elétrico aí. Não tem característica elétrica não, tá? Aí é só magnético. Beleza? Bom, vamos lá. Eu estou esperando o terceiro ano. Tá apático esse aqui. Bora, quem responde aí? Vamos lá. Eu botei letra A, professor. Quem foi que respondeu? Desculpe, eu não vi. Vitória. Vitória. Coloquei letra A também. Vitória, Hugo, acharam letra A, foi isso? Bom, Eu botei letra A também. certo. Por que você achou? Foi. Vocês acharam letra A?
A resposta está correta. Letra A mesmo. Tá? P, Q e TU são ímãs. professor, quero que... Certo? Por que que a resposta é letra A? Ó, P e Q. Ele não determinou, então você vai fazer como? Você vai identificar, estabelecendo um polo qualquer, aleatoriamente. Se P for norte, ele vai atrair S. Então, S pode ser sul. Beleza? E ele vai repelir T. Então, se P for norte, T também é norte. Ok? Então, vai ficar norte, sul e norte. P, S, T. Norte, sul e norte. Beleza. Se P é norte, Q é sul. Q vai repelir o U. Então, se Q é sul, aqui pode ser sul. Beleza? Porém, Q repele, atrai S. Eu já não tinha estabelecido que S é sul. Se S for sul e Q é sul, Q pode atrair o S? Não. Então, está errado. Certo? Isso significa dizer o quê? Que P e Q tem polo norte e sul, certo? E como o S é atraído tanto por P quanto por Q, isso daqui é um pedaço de ferro, ou uma substância ferromagnética qualquer. Então, RS não é um ímã. Ele vai, por ser aproximado nos polos desses ímãs, serem aproximados também. Aí vai ser aproximado por qualquer polo. Porém, T, IPQ e TU são ímãs, porque os polos aqui podem ser definidos dessa forma. Ah, professor, mas não fiz assim, eu estabeleci que P é sul, não tem problema. Se aqui for sul, aqui vai ser norte, certo? E aqui vai ser sul e norte. Vai atender as alternativas do mesmo jeito. Por isso que a resposta correta é letra A. P e Q, T e U são ímãs e RS é o quê? É um pedaço de uma substância ferromagnética qualquer. Que qualquer lado vai ser atraído por qualquer um dos polos dos demais ímãs. Entenderam aí? Dúvidas, meu povo? Tranquilo? Beleza. Aqui, nós temos a figura mostra o nascer do Sol dos pontos A, B, C e D. Qual deles indica o polo sul? Resposta correta? Letra o quê? Vamos lá. Letra D. Letra D. D. Letra D de dado. Letra D porque o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, ele vai subir aqui, atravessar e vir para cá. Então, aqui C é leste, A é oeste, norte é B e D é o polo sul. Sul geográfico, tá? Aí, o que é que eu faço? Eu chego, coloco essa mesma questão na prova e pergunto para vocês. Qual deles indica o sul magnético da Terra? Eu só mudo aqui, ó. Coloco sul magnético da Terra. Qual a resposta correta? É. Não. Letra D. Letra B. Letra B. 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 Tá? B. Tá ok? Porque o norte magnético vai estar mais ou menos aqui, ó. 15 graus na direção de B. Então, o ponto que mais proximamente representa seria B. Se tivesse uma reta aqui assim, só que mais próxima de B, poderia ser também, tá? Mas como não tem, o que mais se aproxima seria B. Entenderam, gente? Então, é fácil, beleza? Tranquilo para vocês responderem agora. Vocês têm que prestar atenção. Lê a pergunta com calma, tá? E analisa o que ele está perguntando. Porque se muda uma palavra na pergunta, se eu boto outra palavra diferente, já muda a resposta toda. Beleza? Então, não caiam na bobagem de ver uma questão porque é parecida com alguma que você já viu e você não analisar achando que é exatamente igual a que vocês viram. Não é assim que funciona, tá? Ele mudou alguma coisa, mudou uma palavra e já era. Bom, considere, a resposta já apareceu aqui, não vou nem baixar. Considere um ímã em forma de barra apoiado sobre uma mesa. Você segura entre os dedos um outro ímã em forma de barra.
e investiga as forças magnéticas que agem sobre ele. Nas proximidades do ímã apoiado sobre a mesa, você conclui que o ímã entre seus dedos ele vai ser sempre atraído. Você não pode afirmar que você não sabe quais são os polos que tem aqui. Se for o polo sul, vai ser atraído. Se for o polo norte, vai ser repelido. Então, letra A e B já está descartado. Você não pode afirmar que vai ser sempre atraído, sempre repelido. Que tende a girar, você também não pode afirmar, tá? Porque ele está preso na sua mão e aí você não sabe também quais são os polos que você tem aqui. Não será atraído nem repelido, falso. Vai ser atraído ou repelido. Então, por isso, a resposta correta é a letra E. Dependendo do polo, ele pode ser atraído ou repelido. Beleza? Sexta. Na figura, um ímã natural cujos polos magnéticos norte, N, e sul, S, estão representados. Equilibra dois pregos, 1 e 2. Os pontos A e B pertencem ao prego 1, C e D pertencem ao prego 2. Ele quer que você identifique aí os polos, os pontos. Olha bem. Norte e sul do ímã. Se ele atraiu o prego, essa parte A do prego, que é a cabeça do prego, que está sendo atraída pelo sul, vai ser norte, exatamente. Perfeito. B, que é a ponta do prego, vai ser sul. Se ele atraiu a cabeça do prego C, é porque a cabeça do prego C vai ser norte. E D, consequentemente, vai ser a extremidade do segundo prego, que é sul. Portanto, a resposta correta vai ser letra B, né? B, de boiola. Tá? Então, B, porque a letra A é o polo norte e D é o polo sul. B de Hugo. Olha aí, Hugo, eu não falei nada, viu? O povo que está falando. Mas o povo fala assim. Tem um velho ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Só quero dizer isso. Bom, beleza? Vamos lá. Então, o que acontece? Só pela posição dos polos do ímã, você consegue identificar. Tá? Que vai ser a sequência lógica. Polos opostos se atraem, polo de mesmo nome se repete. Aí depois ele pediu na sétima aqui para você citar e explicar os processos de imantação. No início, na primeira aula, no primeiro slide que eu mostrei para vocês, eu expliquei dois processos de eletrização. Tá? Eu expliquei contato, até peguei um pedaço de imã aqui com os clips para mostrar, e fricção, certo? Só que depois eu falei para vocês, ainda tem até aquele exemplo dos filmes americanos, dos tratores lá, de um eletroímã, tá? Que é o fenômeno que a gente estudou, a parte do eletromagnetismo, a introdução dessa parte que a gente está estudando agora. Então, o eletromagnetismo nada mais é do que um processo também de imantação. O que o trator fez naquele exemplo que eu dei? O cara ligou o botãozinho, circulou uma corrente elétrica dentro da esfera, e aí aquele pedaço de ferro, aquela esfera de ferro ficou magnetizada e atraiu o carro. Então, é também um processo de eletrização, um processo de magnetização, desculpe, através da eletrização, certo? Então, eu citei aqui, primeiro, eletrização por contato. É um processo de imantação. Como é que ocorre? Os átomos de ferro da substância que estiver encostada no ímã, eles vão se alinhar de acordo com os ímãs elementares. Tá? Na sequência, eu vou mostrar uma ilustração através de um slide para vocês terem noção de como isso ocorre. Então, encostei uma substância que tem átomos de ferro. Como é que chama essas substâncias? Ferromagnéticas. Essas substâncias que têm átomos de ferro em sua composição são atraídas pelo ímã, e quando elas estão em contato, os ímãs elementares se alinham e elas se tornam um ímã artificial, temporário. Então, isso é um processo de imantação. O outro processo de imantação é por fricção. Então, quando você movimenta sempre no mesmo sentido, um ímã em cima
em contato com uma substância ferromagnética, esse movimento, no mesmo sentido, vai também provocar o alinhamento dos átomos de ferro da substância que está sendo friccionada ao ímã, está sendo induzida a movimentação. Beleza? E terceira, por eletricidade. Então, quando você tem um eletroímã, que é o fenômeno que nós vimos lá que Ørsted descobriu. Então, por eletricidade, você também pode imantar uma substância ferromagnética. Como? Você pega a corrente elétrica, estabelece um campo elétrico, e depois que esse campo elétrico estiver estabelecido, ele vai criar ao seu redor um campo magnético também. Isso vai provocar o alinhamento dos átomos de ferro da substância. Então, o movimento de cargas cria um campo elétrico que, por sua vez, vai estabelecer um campo magnético, provocando o alinhamento dos átomos elementares de ferro e aí tornando temporariamente um ímã. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Alguma dúvida sobre os processos de imantação? Beleza. Ô, professor, Fala, Gabriel. Pode falar. só explica novamente o contato, por favor, que eu não entendi. Contato, quando você coloca, eu tenho um slide aí que eu vou mostrar para você na sequência. Os átomos do ferro são todos desalinhados, como de qualquer outra substância. A única substância que apresenta os átomos todos alinhadinhos, organizados, é a magnetita. Por isso que ela tem essa capacidade de atrair as substâncias de ferro. Então, E a os eletricidade é em qual mesmo? do trator lá, na bola de ferro do trator que atrai o carro, depois solta lá na prensa. Entendeu? Então, contato, coloquei em contato, os átomos de ferro vão se alinhar e aí se alinham de acordo com a magnetita e aí, consequentemente, você vai ter enquanto houver contato, você vai ter esses átomos de ferro com os átomos organizados e aí vai estar atraindo outra substância também de ferro. Então, ele vai ficar imantado temporariamente. Certo? A outra, a oitava, ele pergunta o que é um eletroímã. Então, eletroímã é exatamente um ímã criado, imantado por eletricidade. Então, é um ímã artificial, porque natural é só a magnetita. Quando você colocou o prego aqui em contato com o ímã, esse prego AB e o prego AC se tornaram ímãs. Eles foram imantados. Porém, eles são ímãs artificiais. O ímã natural é a magnetita. Então, você tem um eletroímã, também é um ímã artificial, estabelecido pelo circuito elétrico. Então, o campo elétrico que o movimento de cargas gera vai criar um campo magnético e tornar um elemento de ferro um ímã artificial. Beleza? Nona. A agulha magnética numa rolha de cortiça flutua num recipiente de água. Então, você pegou uma agulha, furou uma cortiça, colocou num recipiente, num potezinho de água. Na posição mostrada na figura 1, então ela vai permanecer nessa posição sob a ação do campo magnético da Terra. Isso quer dizer o quê? Que ela vai estar apontando para o norte geográfico da Terra, aqui em cima, aproximadamente para o norte geográfico, e aqui para o sul geográfico, certo? Porque o norte foi atraído aqui pelo sul magnético da Terra. Beleza. Coloca-se, envolvendo o recipiente, em outro ímã, com os polos posicionados conforme a figura 2. Então, você pegou esse recipiente aqui com a agulha e a água e trouxe esse recipiente e colocou nessa posição aqui de um outro ímã em forma de U. Tá? A nova posição da agulha sob a ação dos dois campos magnéticos vai ser o quê? É a letra E. Letra E. Todo mundo concorda? Quem discorda? Todo mundo concorda? Tem ninguém aí para discordar? Letra C. Letra C, muito bem. Por que letra C? Quem discordou aí achou que é a letra C? A letra E tem lógica, viu? Boa parte acha que é letra E. Mas eu vou explicar por que não é.
Então, a resposta correta é letra C, realmente, tá? Por quê? Porque, veja bem, esse ímã aqui, ele vai estar sob ação ainda do campo da Terra. Olha o que ele pergunta aqui, ó, sob a ação dos dois campos magnéticos. Então, para a resposta ser letra E, seria necessário que esse ímã fosse colocado aqui no meio, ó. E aí, quando ele fosse colocado aqui no meio, ele estaria praticamente sob a ação do campo magnético do ímã aqui em forma de U. Mas como ele é colocado aqui na extremidade, esse polo sul vai atrair a agulha da bússola, certo? Porém, a agulha da bússola ela não pode virar assim, porque tem um polo sul da Terra aqui, ó, onde eu estou com a setinha. Estão vendo a setinha aqui? Então, o polo sul vai estar nessa região aqui, ó, que eu estou movimentando aí para vocês. Então, esse polo sul também vai ser responsável pela atração dessa agulha. Então, essa agulha vai se desviar nesse sentido, mas ela vai ficar no meio dos dois polos sul que existem aqui. Esse polo sul e o polo sul magnético da Terra. Por isso que a resposta é a letra C. Todo mundo entendeu? Nenhuma dúvida, isso aí, preste atenção. A maioria das pessoas colocam letra E, viu, Gabriel? O raciocínio seu está certo. Boa parte também marca letra E, porque é lógico, tá? Também. Porém, você tem que considerar o campo magnético da Terra, porque ele fala aqui, ó, sob a ação dos dois campos. Então, para desprezar o campo magnético da Terra, só se esse recipiente fosse colocado aqui no meio. E aí ele estaria com a influência maior do campo magnético do ímã. Perfeito? Beleza, né? Ótimo. Bom, e a última, que é simples também, não tem nenhum detalhe aí importante, é só você analisar os afirmativos e responder. Eu já tinha até passado como exemplo, só que eu fiz algumas alterações aqui. Então, primeira afirmativa, uma agulha imantada pode ser atraída por um fio próximo a ela, no qual passa uma corrente elétrica. Verdadeiro, né? Tem corrente elétrica, tem campo magnético, pode influenciar na agulha da bússola. Segundo, os polos magnéticos de mesmo nome em dois ímãs distintos se atraem. Falso. Mesmo nome se repele. Cargas elétricas em um fio geram um campo magnético no espaço ao seu redor. Falso. Não é necessário apenas carga elétrica. É preciso que essas cargas estejam em movimento. Então, corrente elétrica cria campo magnético. A carga elétrica, por si só cria campo elétrico, não cria campo magnético. Portanto, desculpe, a única afirmativa verdadeira é a primeira, e a resposta correta, a letra D. Ô, professor, Pode falar, Gabriel. desculpa, é que eu não consigo entender Qual? a segunda e a terceira. Por Sim, que olha não só, estão corretas? polos magnéticos de mesmo nome em dois ímãs se atraem. Eu disse para vocês que o que atrai é nome oposto. Polo norte atrai polo sul. Polo norte e polo norte têm o mesmo nome, eles vão se repelir e não se atrair. Tá. Por isso que é falso. E a terceira é falsa por quê? Carga elétrica gera campo magnético? Não. É preciso ter corrente elétrica. É preciso que essa carga elétrica esteja em movimento para criar um campo magnético através do campo elétrico dela. Somente a carga elétrica parada, ela não vai criar campo magnético. Por isso que é falso. Entendeu? Entendi, obrigado. Beleza? Ótimo. Então, para finalizar aí hoje, eu vou mostrar para vocês uns slides aqui só ilustrando essa imantação aí, tá? Apareceu aí para todo mundo? Então, Sim. visualizando aí direitinho? Bom, então é o seguinte. Sim. Eu disse para vocês, beleza. Eu disse para vocês que uma substância ferromagnética, tá? Aqui o slide utilizou como exemplo uma barra de ferro. Qualquer outra substância, tá? E uma substância ferromagnética, ela vai ter
essa disposição aqui dos átomos. Então, os átomos, eles se encontram dentro da estrutura de forma totalmente aleatória, desorganizada, tá? Então, é por isso que um pedaço de ferro, por exemplo, um pedaço de uma liga de níquel, ferro e cobre, ou níquel, ferro e outra substância, elas não têm a capacidade de atrair nada. Por quê? Porque os átomos eles estão desorientados. E a magnetita, ela tem todos esses átomos perfeitamente alinhados. Ah, por quê? Ninguém sabe, é uma característica natural. É o único elemento que possui essa organização. Então, a magnetita ela consegue atrair as substâncias ferromagnéticas porque elas possuem a sua estrutura naturalmente toda alinhadinha, certo? Então, a barra de ferro normal, do jeito que você encontra na natureza, sem magnetização, ela tem um grande número de ímãs elementares, que são os átomos, que a gente chama de ímãs elementares, dispostos de maneira desordenada. E por que ela vai imantar? Por que vai tornar um ímã artificial? Porque eu pego essa barra de ferro e coloco ela em contato ou entre dois ímãs, por exemplo. Tá? E aí o que vai acontecer? Esses átomos elementares, eles vão polarizar. Por quê? Porque eles vão se alinhar de acordo com o campo aqui, ó. Essa setinha está indicando o campo criado entre os dois ímãs, tá? E aí está estabelecendo um campo que vai induzir a movimentação dos átomos de ferro. E aí depois que isso acontecer, você vai ter isso aqui, ó. Os átomos de ferro, por influência desse campo magnético, da força magnética estabelecida por esses ímãs que estão aqui, ó, eles vão se alinhar e vão ficar perfeitamente alinhados como a magnetita. Por isso que o contato vai provocar a imantação das substâncias ferromagnéticas, nesse caso aqui, desse pedaço de ferro. Ficou claro aí? Beleza? Porque teve uma aula aí que alguns alunos tiveram dúvidas de Professor, como esse ferro ia ser imantado. Aqui eu estou mostrando como vai ocorrer essa imantação, através da organização dos átomos de ferro de acordo com a magnetita. Então, esse alinhamento vai gerar polos no ferro que vai provocar a atração. Ficou claro isso aí agora, gente? Quem estava com dúvida nisso aí, esclareceu? ô professor, Fala, Gabriel. eu podia voltar só a última parte, por favor, que eu não consigo compreender aquele termo que você usou. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu só fechar aqui para voltar. Esse aqui? É. Então, aqui seria, Gabriel, os átomos do ferro naturalmente, totalmente desalinhados. Você colocou em contato com esses ímãs aqui, esse campo magnético do ímã vai provocar o alinhamento desses átomos, vai induzir a movimentação dos átomos de ferro. E aí você vai depois ter o alinhamento deles, e aí esse ferro vai ficar imantado. Beleza? Hugo, quer fazer uma pergunta? Levantou a mão aí. Tem dúvida, Hugo? Apareceu aqui que você levantou a mão. Pode perguntar. Não, mano, bati errado aí na parada, foi mal. Tranquilo, sem problema. Beleza, gente? Bom, então isso é a imantação por contato. A imantação por eletricidade, por corrente elétrica, ocorreria dessa forma aqui. Então você tem uma placa aqui com a estrutura desorganizada, tá? E aqui você tem um pedaço de ferro, um fio mais rígido, tá? No qual você vai ligar aqui nas pilhas e, através da DDP, provocar um fluxo de carga, estabelecendo uma corrente elétrica. Quando a corrente elétrica foi estabelecida e essa corrente passar aqui por essa estruturazinha de metal vermelha aí, o que vai acontecer? Os átomos elementares vão se alinhar em função do campo
magnético que vai ser criado ao seu redor. Então, liguei o fio aqui na estrutura metálica, botei aqui nos polos da pilha, estabeleço uma DDP, crio uma corrente elétrica no circuito que vai passar pela placa e olha o que vai acontecer. Esses átomos vão se alinhar, formando as linhas de força e, consequentemente, um campo magnético. Beleza? Somente com a corrente elétrica, né, professor? É, só com a corrente elétrica. Tá? E aqui é só uma ilustração para a gente finalizar sobre a experiência de aerostática que eu já tinha passado para vocês. Aqui é um outro tipo de circuito que vai provocar a mesma coisa. Então, você tem aqui um circuito, tem uma resistência, um reostato. Tá? Aqui é um reostato, que você pode regular o tamanho da resistência. Aqui é um amperímetro para marcar a corrente. E aqui o circuito está aberto. Se você fecha o circuito, estabelece uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica aqui vai provocar o movimento da agulha da bússola. Abriu, ela volta ao normal. Fechou, ela vai movimentando. Beleza? É só para ilustrar aí o que a gente já tinha determinado. Então, o sentido do campo magnético vai depender do sentido da corrente elétrica. Mas isso aí vocês não tem que se preocupar por agora, que eu vou explicar isso na aula que eu falar de campo magnético. Antes disso, na próxima aula, nós iremos falar para vocês de força magnética. É a aula de quinta-feira, se eu não me engano, que nós temos aula, está lá no cronograma. Então, quinta-feira, nós teremos uma aula para falar de força magnética. Beleza? Pessoal, eu gostaria de saber se alguém ficou ainda com alguma dúvida em relação a essa parte inicial de força magnética, de campo magnético, aliás, de magnetismo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora aqui, aproveitar esses minutinhos para perguntar, para a gente esclarecer. Se não, a gente vai só registrar aqui a frequência de vocês e encerrar. Alguma dúvida? Ninguém? Eu gosto desse terceiro ano, porque o povo é retado. Ninguém. Depois eu tenho umas questões também para passar para você, viu, Carlos? Eu estava esperando essa pergunta, Hugo. Eu falei, rapaz, o Hugão vai falar que tem as questões do Enem. Eu estou até com medo. Agora, Hugo, eu estou preocupado com esse negócio desse isolamento. Como é que você está fazendo, né? Porque não está podendo sair de casa. Como é que você está trabalhando? Aquele trabalho que você faz, aquele trabalho noturno, como é que está sendo? Tá se protegendo, né, Hugão? Pelo amor de Deus. Com máscara, viu, Hugo? Sai com máscara, álcool gel, leva um tubo de álcool gel, se protege. Beleza? Meus queridos, é sempre bom estar com vocês, viu? Ver vocês, mesmo que o rostinho aí só na tela, já dá um alívio no coração, a gente mata um pouquinho da saudade. Espero que em breve a gente esteja na sala de aula, para vocês reclamarem da minha aula, como sempre, né? Reclamar da quantidade de assunto. Que isso, é aula maravilhosa. Mas é sempre bom estar com vocês. Eu espero que a gente volte logo. E qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá? Quem não quiser perguntar aqui durante a aula, manda mensagem no WhatsApp, que eu estou sempre respondendo para vocês, beleza? E aí, um abração. Por hoje é só isso. Na aula depois de amanhã a gente fala de força magnética. Valeu? Bom dia para vocês. Valeu. Um abração. Valeu, Carlinhos. Tchau, tchau. Beijão, meu povo. Valeu, professor. Se cuida, viu? Não esquece de passar um na mão, não. Tá bom, tá bom. Valeu. Tchau, tchau.